exaltado, Pai, hoje para todo sempre. Gera em nossos corações esse entendimento de quem Tu és e que vivamos a nossa vida para o louvor da Tua glória, para o louvor do Teu santo e bendito nome. Amém e amém. Vá tomando o seu lugar, está se assentando. Enquanto a gente ouve a melodia, vá tomando o seu lugar. Vamos ouvir essa melodia gostosa. E depois você preste bem atenção em algumas coisas que eu vou falar para você nesse momento. Está dando para me ouvir aí, Camila, aí atrás? Está para me ouvir? Meu Deus. Queridos, eu tenho que dar algumas informações, só que antes das informações, preste bem atenção. Nós, como Igreja de Jesus, precisamos nos engajar na obra de expansão do Seu reino. Deus está expandindo o Seu reino no mundo. Jesus veio a esta terra trazendo uma mensagem, a mensagem do reino de Deus. Ele disse: arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. A vida de Jesus trouxe o reino de Deus, e esse reino está se expandindo no mundo. Mas, pastor, onde esse reino se expande? Nos corações humanos. Quando homens e mulheres se convertem a Jesus Cristo, se tornando seus discípulos, o reino de Deus chega nos seus corações. E nós precisamos nos engajar nisso. Vamos nos engajar com Deus na sua obra de expandir o seu reino no mundo. Como, pastor? Gerando discípulos de Jesus Cristo, de homens e mulheres que vivem para servi-lo e adorá-lo. Essa é a nossa missão como igreja: ajudar, ou melhor, nos engajar com Deus na expansão do seu reino, para que o nome dele continue sendo glorificado e exaltado, para que mais homens e mulheres se convertam a Jesus, reconhecendo como Senhor e Salvador, e desse modo recebam o reino de Deus nas suas vidas. Bem, deixa eu dar aqui alguns avisos. Deixa eu dar um relatório para você rápido. Nós, segunda-feira, assinamos um contrato da nossa nova sede. Nossa nova sede agora vai ser aqui no bairro do Pechincha, Estrada do Tindiba, número 67. Assinamos um contrato na segunda-feira. Na segunda-feira mesmo, já fomos à SEDAI, que agora é Iguá, e fomos também na Light para pedir a ligação da luz e da água, já foi ligado. E na terça-feira a gente começou a obra lá. Começamos a obra. Quem está no comando da obra lá é o nosso irmão Júnior, esposo da irmã Dinéia, que está lá no comando. E a semana esteve lá eu, ele, o Jaime, que é um amigo dele que está ajudando, o Nil também esteve lá. Essa semana já começamos a organizar o espaço para o culto. Nesse exato momento, o irmão Júnior está lá, já mexendo, estamos fazendo fogo no teto, tá? Está ficando legal, estamos ajustando. Eu creio que a nossa expectativa é que daqui a 2 domingos ele já esteja lá. Estamos trabalhando para ver se no primeiro domingo de junho já estaremos lá. Nossa expectativa é essa. Temos muitas coisas para fazer. Como eu disse, estamos fazendo um rebaixamento do teto. Essa semana tivemos que fazer um investimento financeiro para isso. Gastamos R$ 2.500 para rebaixamento do teto. Essa semana também vamos já levar o ar-condicionado. Provavelmente no ano que vem já vamos ter ar-condicionado aqui. Já vai para lá essa semana. Nós estamos organizando as coisas. Está ficando legal o ambiente, tudo. Inclusive depois daqui, nós vamos terminar com uma meio-dia. Se você quiser ir lá no lugar para dar uma olhada, ver como é que está ficando, é no Lago do Pechincha, em frente ao Lago do Pechincha, próximo ao Lago do Jogo, tá? Que é um ponto de referência, de frente ao antigo Bradesco que funcionava ali. Estrada do
graças a Deus. Não tem muita coisa para fazer, mas tem coisa para fazer. O espaço de culto estamos priorizando nesse momento. Essa semana a gente quer acabar de colocar, até quarta-feira, acabar de fazer o fogo, colocar as luminárias. Gastamos R$ 2.500 de fogo, mais R$ 580 de luminárias. Compramos luminárias, fios, temos que ainda pintar, vai ter que lixar o teto. Nesse primeiro momento, não precisa de muita gente agora nesse primeiro momento, mas já, talvez no final da semana já, vamos precisar de alguns irmãos, vamos ter que fazer um mutirão de limpeza, um mutirão de mudança. Tem bastante trabalho pela frente aí, só que nessa fase a gente está organizando as coisas, organizando o ambiente. Está ficando legal, está ficando bem legal. Só que nós temos desafios financeiros gigantes pela frente. Nosso primeiro aluguel lá, o dono lá deu para nós uma carência. Nós vamos pagar o primeiro aluguel dia 15 de agosto. Primeiro aluguel, R$ 7.000. Só que nós tínhamos que pagar lá também, temos que pagar lá o depósito. Ele pediu 3 vezes depósito. Só que ele facilitou para nós pagarmos em 3 vezes o depósito. Então, no dia 15 de agosto, a gente paga o primeiro aluguel, o primeiro depósito, portanto, R$ 14.000. Depois, em setembro, segundo aluguel, segundo depósito, mais R$ 14.000. Em outubro, terceiro aluguel, terceiro depósito. Então, agosto, setembro e outubro será o nosso grande desafio. R$ 14.000 vai ter que acertar. Depois de novembro, volta para o 7, acabou o depósito, dá uma respirada. Só que nisso tudo temos um desafio. Essa semana eu pago o aluguel daqui. Essa semana eu vou pagar o aluguel daqui. Tem que acertar com os proprietários daqui o aluguel. Só que ao mesmo tempo que estamos pagando aqui, a gente está fazendo obra lá. Então o desafio financeiro é gigante, gigante. Eu tenho orado a Deus para mandar recursos, levantar pessoas, usar você. E eu não tenho dúvida nenhuma que quando Deus está à frente de algo, Ele vai enviando os recursos. E eu tenho visto isso acontecer. Eu tenho visto gente aqui da igreja, com o coração na obra, com o coração nas coisas de Deus, cooperando financeiramente. E a gente, com esses recursos, a gente consegue fazer as coisas. Na terça-feira, na quarta-feira, eu precisava comprar o forro, R$ 2.000. Uma pessoa mandou uma oferta de R$ 2.000 na igreja. Como Deus está movendo as coisas. Só que o nosso desafio é gigante. E detalhe, essa oferta entrou no dia que a gente estava a comprar. E eu louvei a Deus por isso. Então, as coisas estão se movendo. Nós vamos agora passar por esse processo de mudança. Mudança é sempre desconfortável no começo. A gente vai se adaptando. O espaço lá vai ficar bem jeitoso. Nós queremos organizar ao máximo. Vamos ter uma mudança na nossa dinâmica de trabalho. Nossos cultos passarão para as 18 horas. De 18 às 20 horas. Será apenas 2 horas de culto. Pela manhã será a escola bíblica. Nós vamos começar a escola bíblica com um seminário sobre família. Faremos uma escola bíblica voltada para os desafios sobre família. A escola bíblica vai acontecer das 9 às 11. Não vai passar desse horário. Pastor, vai ter trabalho de manhã e de noite? Sim. Porque nós também queremos alcançar o público da região. E outra coisa, eu falo isso muito lá em casa. Eu não posso adequar a igreja à minha comodidade. Nós vamos trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar. Nós vamos ter essa vida. Nosso culto oficial vai ser às 18 horas. É o culto de domingo. Pela manhã, a escola bíblica que a gente vai ter. E a gente vai ajustando as coisas aos poucos. Vamos nos adaptar. A gente vai chegar ali no bairro já pronto como igreja. Já temos irmãos daqui que moram no Peixite, como a Márcia e o Nildo, o Léo e a Denise. Pessoas que moram ali no bairro mesmo. A gente vai começar a alcançar as pessoas de lá também. Então a gente vai se adaptar. Eu peço que você esteja orando por isso, para que Deus esteja movendo as coisas, que Deus use você, meu irmão, minha irmã, que você tenha o coração na obra de Deus. Eu tenho pedido ao Senhor para que Ele faça chegar recursos na sua vida, para
para que através desses recursos a gente possa ver a obra de Deus crescer e avançar. Então vai ser um novo momento, é adaptação, vamos ajustando as coisas, vamos mobilizar mutirão, tá? Então fiquem atentos, vamos mobilizar mutirão para limpeza, mutirão para mudança. Nesse primeiro momento, a gente está organizando, não precisa de muita gente ainda, mas vai ter muito trabalho pela frente ainda. Se você quiser ao final do culto ir lá, é rápido, para dar uma olhada, fique à vontade. Eu vou lá, agora à tarde, estou lá a semana inteira, dando aula de manhã, ficando lá de tarde, de noite. Eu agradeço a Deus pela vida do irmão Júnior. O irmão Júnior está sendo uma bênção. Ele trabalha o dia todo na empresa dele, ele vai para lá e fica de tarde até de noite, trabalhando. Eu estou lá ajudando, carregando pedra, mexendo coisa, metendo a mão na obra. É assim, meus irmãos. Verdade que eu não chamei mais gente porque é o momento inicial ainda, mas a gente vai ter pessoas para trabalhar lá. Essa tarde, esse jovem aqui à minha direita, chamado Davi, vai lá ajudar o Júnior a poder fazer o fogo lá, levantar peso, vamos lá trabalhar, certo? E eu tenho orado a Deus para que você que está assim pensando, ai, vamos mudar, para que Deus mude o seu coração, porque eu disse, quem quer avançar tem que dar passos. Não dá para ficar no comodismo, não dá para ficar acomodado, a gente tem que dar passos. Lá no espaço ele tem estacionamento. É verdade que a nossa igreja tem espaço para 5 vagas, porém, há uma parte do terreno acima que o dono tem intenção de alugar para o estacionamento, mas por enquanto que não é estacionamento, não está alugando, nós vamos poder utilizar. E lá em cima cabe mais de 50 carros, cabe carro para caramba. Então tem espaço para estacionamento, vai ser bem legal. Se tudo caminhar favoravelmente, a gente quer o primeiro domingo de junho estar lá. Então daqui 2 domingos, né? Semana que vem você vai chegar aqui, não vai ver mais o ar-condicionado. Depois a gente vai tirar o altar, não sei se dessa semana ou na outra. Estamos lá ajustando. Ore por isso. Peça a Deus para abrir portas e mandar recursos. Que Deus use você. Que Deus use você. Quando a gente tem o coração nas coisas de Deus, Deus Ele nos abençoa para abençoarmos a obra dele. E eu tenho visto isso acontecer. E que seja um novo momento nas nossas vidas em nome de Jesus. Nós vamos entregar agora a Deus dízimos e ofertas. Se você veio preparado para trazer o seu dízimo, a sua oferta, o irmão William não está aí, não estou vendo ele. Cadê o irmão William? Então ajuda a gente aqui, Léo, distribui os envelopes. Se você precisa de envelopes, tem aqui, o irmão Léo vai distribuir a você. Se você precisa aí do Pix da igreja, está aí, tá bom? Como eu disse, a gente vai passar por muitas adaptações nessa fase introdutória. Pastor, como é que vai ser as nossas atividades lá na igreja? Quarta-feira, vai ser quarta-feira, normalmente às 8 da noite, tá? E domingos, manhã e noite, só que a gente vai ter outras atividades lá, vamos ter bastante atividade pela frente aí, aguarde o nosso comunicado. Agora uma outra coisa, enquanto o irmão Leonardo distribui os envelopes. Você não tem desculpa para não estudar a Bíblia. Não tem desculpa. Por que você está dizendo isso, pastor? Eu já estou há uns 2 ou 3 meses, todas as quartas-feiras à noite, às 10 da noite. Para quem não pode vir aqui participar do culto presencialmente, estamos tendo o discipulado online das 10 às 11. Vários irmãos estão participando, mas outros irmãos não estão participando. Eu lamento você que não está participando. Estamos tendo ali um alimento sólido, de qualidade, de edificação para a nossa vida. O crente só fortalece a fé pela palavra. Quando a gente se alimenta da palavra, a gente consolida a nossa fé. Então nós estamos tendo às quartas-feiras à noite a nossa escola de discipulado. Eu tenho ficado feliz que os irmãos estão participando, mas tenho sentido falta de outros irmãos que não estão participando da escola bíblica, ou melhor, da escola de discipulado. Então 10 da noite, de 10 às 11. Em vez de você ficar vendo Netflix, ficar vendo sua mídia social, ficar vendo outra coisa, pare para estudar a Bíblia. Está sendo bem legal. É um grupo fechado. Eu sempre posto o link lá e tem sido abençoador. Espero ver você lá, estudando a Bíblia com a gente. Amém? Fica de pé no seu lugar. O que eu tenho orado?
sobre esse momento nosso na igreja de desafios financeiros. Eu quero pedir a Deus, Deus, manda recursos. Eu pedi ao Senhor, abre portas de emprego para quem está desempregado, desata causas na justiça, dá aumento de salário. E eu creio que Deus vai fazer isso, principalmente quem tem um coração na obra. E eu creio que a gente vai ver, já estamos vendo Deus mover as coisas, e vai mover muito mais. E Ele vai usar você e a mim para isso. Feche seus olhos, vamos orar. Põe a sua mão no seu coração. Agradeça a Deus pela oportunidade de dizimar e ofertar. Agradeça a Deus porque Ele te dá condições de poder cooperar com a obra dele. Deus, obrigado por esse momento novo que estamos vendo na nossa igreja. Obrigado pelas pessoas que o Senhor está levantando, que de um modo generoso estão cooperando com a tua obra, financeiramente, materialmente. Obrigado, Pai. Desata, Senhor, no meio do teu povo, bênçãos financeiras e materiais, e nos abençoe nesse processo de mudança, que possamos nos adaptar a esse novo momento e avançar na obra do Senhor. Obrigado por cada irmão que está se engajando, se envolvendo. Obrigado pelo meu irmão Júnior, que está no comando lá da obra. Abençoe ele ricamente, Pai, ele e a sua família. E obrigado por esse privilégio agora de podermos cooperar com a tua obra, em nome de Jesus. Amém e amém. Saia do seu lugar, traga o seu dízimo e a sua oferta nesse momento. Anderson, Hildo, Rose, Miriam e Denise. As crianças acho que foram para o culto infantil. Nós vamos hoje fazer homenagem às mães. Nós vamos hoje fazer homenagem às mães. E esse sermão que eu quero ministrar hoje para você, nesse momento, ele deveria ter sido pregado domingo passado. Só que a gente aqui na nossa igreja, sempre quando chega dia das mães, a gente sempre faz a homenagem às mães uma semana depois, porque a gente sabe que o dia das mães, vários dos irmãos se organizam para estar com as mães. Normalmente a frequência dá uma caída. Muito embora domingo passado o culto foi à noite, foi 6 horas, de 6 às 8. Tivemos um grupo menor, mas a gente entendeu de fato que seria melhor trazer essa palavra hoje. E eu quero meditar com você na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 113. Salmo 113, livro dos Salmos, capítulo de número 113. Eu quero pensar com você sobre isso nesse momento. Salmo de número 113. Nós vamos ler
o versículo de número 9, Salmo 113, verso de número 9, diz assim: dá um lar à estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. De novo, dá um lar à estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Eu quero pensar com você hoje sobre o tema a dádiva de ser mãe. E essa mensagem de hoje é destinada para algumas pessoas. Primeira delas, para todas as mamães que estão aqui presentes. Segundo, para os filhos, e todos nós somos filhos, que já tiveram suas mães e que faleceram. Você possa agradecer a Deus pela vida da sua mãe, que já faleceu. Mas também essa palavra é voltada para os filhos que têm as suas mães vivas, como é o meu caso ainda, minha mãe Maria das Dores, que mora lá em São Paulo. Essa mensagem, portanto, é para todos nós, porque todos nós somos filhos. E eu quero pensar com você sobre isso, a dádiva de ser mãe. E principalmente no tempo que nós hoje estamos vivendo, porque a família ela vem sendo fortemente atacada. E eu tenho ficado muito preocupado com o que está acontecendo com a sociedade. A sociedade está se degradando cada vez mais, se degradando eticamente, se degradando moralmente. E essa degradação da sociedade, ela tem a sua origem na degradação da família. Famílias desestruturadas, famílias desajustadas, famílias em que as coisas não estão caminhando de um modo favorável, acaba trazendo um reflexo sobre a sociedade. É verdade que não existe família perfeita, toda família tem o seu problema, até a minha família tem problema, todas as famílias têm problemas. Só que nós estamos vendo cada vez mais o desajuste familiar tendo um reflexo direto na sociedade, e isso é muito preocupante. Eu fico mais preocupado ainda quando eu vejo uma mentalidade humanista, uma mentalidade mundana e carnal prevalecendo na mente de muitas pessoas, principalmente de jovens. Não são poucos os jovens hoje que dizem assim: eu não quero nem ser pai, eu não quero nem ser mãe. Eu fico assustado quando eu vejo jovens, principalmente aqueles jovens entre os seus 20 a 30 anos, que de um modo taxativo dizem assim: não quero ser mãe, não penso nisso, não quero ser pai, não penso nisso, e desconhece o princípio bíblico de que filhos é bênção de Deus, ter filhos é bênção de Deus nas nossas vidas. Então a sociedade ela está passando cada vez mais uma degradação de valores e princípios, e essa degradação de valores e de princípios está implodindo a sociedade. E mais do que nunca a gente precisa voltar a ensinar os princípios bíblicos e eternos sobre o valor e a importância da família. Quando a gente mudar de sede, eu quero trabalhar lá o tema sobre família, não só para o nosso público aqui, mas até as outras pessoas da região para nós alcançarmos, porque eu vejo que mais do que nunca hoje é urgente trazermos os princípios bíblicos sobre família, porque eu estou vendo cada vez mais pais destruindo a alma de seus filhos, pais que não estão sabendo edificar a emoção dos seus filhos. Estou vendo cada vez mais filhos com ódio de pais e pais menosprezando filhos. Estou vendo homens não exercendo liderança sacerdotal e homens que não exercem liderança sacerdotal nas suas famílias trazem para os seus lares complicações. Estou vendo mulheres cada vez mais querendo viver uma independência e uma autonomia, levando sobre si uma carga para além daquilo que elas devem levar.
Então as famílias estão desajustadas, e isso me preocupa bastante, me preocupa pela sociedade. Eu falo de coisa que eu vejo. Eu dou aula para adolescentes, para o ensino médio, para ensino fundamental 2, eu vejo isso. Eu vejo famílias desajustadas, e preocupa isso. E uma das conversas que nós professores temos, educadores, é quanto que as famílias desajustadas estão tendo reflexo direto na vida dos seus filhos, e isso se reflete na sociedade. Então, eu quero essa manhã pensar com você sobre isso, a dádiva de ser mãe. E o meu desejo é que depois, ao final dessa mensagem, você esteja dizendo: Deus, obrigado pela minha mãe. Apesar das suas falhas e imperfeições, obrigado por aquela que me gerou. E eu espero que com essa mensagem também, você que é mãe, seja inspirada pelo Espírito Santo a ver a grande responsabilidade que você tem. No Brasil, todo segundo domingo de maio, a gente celebra o Dia das Mães. E essa é uma data muito especial, pois nessa data a gente homenageia e celebra aquelas que nos deram a vida e que nos criaram com amor e dedicação. E eu sei que semana passada vários de vocês que estiveram com suas mamães, que ainda estão vivas, celebraram por isso. Alguns de vocês que as suas mamães já faleceram também agradeceram a Deus por elas. A irmã Elisa, que foi a privilegiada, porque domingo passado, além de ter sido o Dia das Mães, foi o casamento da filha dela, né? Foi um domingo privilegiado para a irmã Elisa. Mas normalmente o Dia das Mães é isso, é um dia em que a gente homenageia aquelas que nos geraram, que deram a vida por nós. Mães são pessoas que têm um papel fundamental na nossa vida. Como eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe. E a minha mãe, desde quando eu era pequeno, ela orava a Deus por mim e pelo meu irmão, e ela consagrou a mim e ao meu irmão ao Senhor. E ela dizia assim: Deus, usa o meu filho no teu reino. E Deus ouviu. E aí, de vez em quando a minha mãe fala: poxa, você está lá no Rio, eu estou aqui em São Paulo, poxa, estou muito distante. Eu falei: mãe, a senhora orou para Deus usar a minha vida, né? Então Deus ouviu. Mas eu agradeço muito a Deus porque eu aprendi a temer a Deus orando a vida da minha mãe. A minha mãe foi fundamental na minha vida, minha mãe e minha avó. A minha mãe ganhou para Jesus a família. A minha mãe, ela foi um instrumento de Deus para que eu, meu irmão, meu pai nos convertêssemos. Você, minha irmã, que ainda tem o seu marido não convertido a Jesus, não desista. Continue orando pelo seu marido. Eu vi a minha mãe por mais de 10 anos orando e intercedendo pelo meu pai, para que meu pai se convertesse. E meu pai entregou a vida a Jesus. Eu sei que algumas irmãs aqui passam uma luta enorme com maridos que não são convertidos ainda a Jesus. E eu vi a minha mãe ganhar isso orando. Tinha uma época que meu pai, ele fazia de tudo para nos impedir de ir à igreja. Ele nunca nos trancou em casa, mas o meu pai, ele fazia de tudo, ele jogava contra. E minha mãe foi vencendo na oração. Então você, esposa, que ainda não tem marido convertido, ore por ele, coloque sua vida nas mãos de Jesus. Através do exemplo de amor, dedicação e cuidado, as mães nos ensinam lições valiosas que levamos para o resto das nossas vidas. Não existe mãe perfeita. Toda mãe tem as suas limitações e falhas. E eu não estou aqui querendo que você fique apenas olhando para a falha das suas mães. Agradeça a Deus pela sua mãe. Se ela falhou com você, se ela pisou na bola, perdoe no seu coração, mas agradeça a Deus, porque ela te gerou. E as mães nos trazem lições. Mães podem ter uma influência poderosa e positiva na vida de seus filhos e na sociedade como um todo. Você que é mãe, não se esqueça de algo. Você tem uma influência poderosíssima na vida de seus filhos. Os pais também têm, dentro de uma perspectiva, mas as mães são de uma outra perspectiva.
As mães, elas têm uma influência poderosa na vida de seus filhos, podendo influenciar o seu destino e, por consequência, também a sociedade. Por isso, mães, compreendam a importância do seu papel. Mãe, compreenda a importância do papel que você tem e abrace a responsabilidade de orientar e de moldar os seus filhos. Você, mãe, é um instrumento de Deus para moldar o caráter, moldar os princípios, moldar até mesmo a personalidade dos seus filhos. Encare isso como uma missão. Encare isso como uma missão que Deus lhe deu, e faça isso com muito amor e com muita dedicação. Ser mãe é uma dádiva de Deus. Você que ainda não é mãe e que deseja ser mãe, peça a Deus isso: Senhor, prepara o tempo, prepara o momento, quando eu for ser mãe, que eu seja uma bênção. E você que não é mãe, e que lá no seu coração diz: não quero ser mãe de jeito nenhum, eu vou orar por você, para Deus mudar o seu coração, para que você veja que filhos são bênção de Deus na nossa vida. Filho não é peso, como a sociedade mundana diz. É uma responsabilidade, é verdade, mas é uma bênção que Deus nos concede. Nesse sermão, nós vamos explorar o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a bênção de ser mãe. E a primeira coisa que eu quero afirmar aqui é que o dom da maternidade é um presente de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 127. Salmo 127, verso de número 3. Salmo de número 127, verso 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Filhos são herança de Deus. Filhos são recompensas que Deus nos dá. E toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro do João e da Jéssica, porque o João e a Jéssica são os pais mais frescos que nós temos aqui na nossa igreja no momento, porque eles estão há pouco tempo pais. E eu me lembro que antes deles serem pais, havia no coração deles, muito mais no da Jéssica, um medo e uma apreensão pelo desafio de ser mãe. Eles queriam, mas estavam aguardando um momento. E eu tive algumas conversas com eles que eu dizia: olha, ser pai e mãe é uma bênção. E quando eu vejo lá as postagens que eles fazem da filhinha deles, eu fico muito feliz, né? Porque é uma menina otimista, né? Ela é sorridente, toda ela está rindo, né? Eu acho ela uma belezura. E eles vão ver isso hoje. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são bênçãos, são dádiva de Deus. Então, mamãe, você que está aqui, entenda isso, que a maternidade é um presente de Deus. Deus é o Criador da vida e nos presenteia com a dádiva de gerar e criar filhos. Sabia que existem países no mundo hoje que estão tendo um problema de população? Existem alguns países no mundo que estão tendo um decréscimo populacional, e isso traz problemas à economia de um país. Por exemplo, nós temos países como o Canadá, que está vendo a sua população envelhecer, porque existe uma mentalidade em parcela da sociedade do Canadá, de que as pessoas não querem mais ter filhos, no máximo um. Existem países na Europa que estão passando por um processo muito similar também, a não ter filhos, ou diminuir o número de filhos. E isso começa a afetar a economia de um país, porque existe uma mentalidade na sociedade que traz a ideia de que filho é um peso e um fardo. Quando eu tiver um filho, quando eu tiver uma filha, eu não vou poder fazer as coisas que eu faço hoje, eu vou me limitar. Então, em nome do meu bem-estar, eu não quero ter filhos. As pessoas hoje preferem ter um cachorro, um animal de estimação, do que filhos. E aqui eu não estou falando daquelas pessoas que têm a esterilidade, como homem ou mulher. Eu estou
estou falando de gente que pode ter filhos, mas não quer ter, prefere ter um animal de estimação. Não, eu prefiro ter um cachorro, eu prefiro ter uma tartaruga, um papagaio, eu prefiro ter uma calopsita do que ter um filho, porque um filho dá mais trabalho. Essa mentalidade, ela é mundana. E isso vai contra uma ordem que Deus deu para a raça humana: crescer e multiplicar. Filho é bênção. Então, mamãe, entenda isso. Deus é o Criador da vida, e Ele te deu um presente de ter gerado filhos. Você que nasceu, que está aqui, é porque você teve uma mãe, e a sua mãe te gerou. Então você foi o presente de Deus para a sua mãe. A maternidade é uma responsabilidade sagrada. Ser mãe não é apenas um produto resultante de uma relação com um homem que acabou gerando uma gravidez. Não, ser mãe é uma responsabilidade sagrada. Ser mãe significa gerar uma vida, e Deus é o autor da vida. E ser mãe, portanto, exige que você se dedique a essa tarefa com amor, com dedicação e com sacrifício. Sim, ter filhos é sacrificante, sim. Você se limita, você se priva de algumas coisas, mas para um bem muito maior. Não é à toa que quando a gente vê uma pessoa, um casal que tem o privilégio de ter filhos, como o caso do João e da Jéssica, a gente usa lá aquela frase: é sofrer no paraíso. É muito bom ter uma criança para cuidar, só que requer muito trabalho, noites mal dormidas, atenção constante, a preocupação com o bem-estar. Sim, educar um filho, formar uma criança, requer sacrifício, dedicação, amor, mas é um presente de Deus. Então, mamãe, você que está aqui, veja-se como alguém privilegiado. Deus te deu um presente, que são os seus filhos. Segunda coisa, uma mãe tem uma influência poderosa na vida de seus filhos. Abra sua Bíblia em Provérbios 31. Provérbios 31, verso 28 e 29. Livro de Provérbios, capítulo 31, verso 28 e 29 diz assim. Provérbios 31, 28 e 29. Seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas as mulheres supera. Uma mãe tem um papel fundamental na educação e na formação de seus filhos. Não é a escola que vai formar o seu filho, tá? É você, mãe. O pai também, mas o pai deixa para agosto. Me aguardem pais em agosto, é a vez de você. Hoje é só as mães. Mães, é você que vai formar o seu filho. Eu que atuo na área da educação, e a pastora Fabiana também, só que a pastora Fabiana vê com mais frequência isso, porque a pastora Fabiana trabalha numa secretaria de uma escola. A gente vê que muitos pais hoje estão querendo delegar às escolas a responsabilidade de educar os filhos. Muitos pais e mães estão fracassando na educação de seus filhos, em formar os seus filhos, e querem que os filhos sejam educados pela escola. E não é responsabilidade da escola educar os filhos. A responsabilidade da escola é escolarizar. Eu digo isso às vezes aos meus alunos. Eu dou lá aulas de inteligência socioemocional, e eu falo assim para eles: olha só, quem educa vocês são seus pais. A escola te escolariza. Por isso que a gente percebe que chega na escola alguns filhos bem educados e alguns filhos mal educados. Porque a educação, a formação de uma pessoa é de responsabilidade da família, responsabilidade do pai e da mãe. Mas como hoje eu estou falando de mães, então é para você,
você tem uma responsabilidade de formar e educar os seus filhos. Eu concordo, isso é uma verdade, que os seus filhos, quando chegar a uma determinada fase da vida, eles vão tomar as suas decisões. Eu tenho um garoto que vai fazer 20 anos mês que vem e um outro de 7 anos. O de 20 anos, que vai fazer 20 anos, toma hoje as suas decisões e escolhas. Só que eu e a mãe dele fizemos de tudo para formá-lo. Agora é com ele. Não vai ter nenhum argumento de dizer que o pai ou a mãe não lhe instruíram bem. Nosso papel nós fizemos. Agora é com o mais novo, de 7 anos, estamos formando ele. Quando ele chegar na sua juventude e a fase adulta, serão as decisões dele, mas o nosso papel estamos fazendo. Então a mãe tem um papel fundamental de educar e formar. Eu sei que no futuro os seus filhos podem tomar decisões contrárias àquilo que você ensinou e instruiu, mas não leve uma culpa sobre você não, se você fez bem o seu papel. Agora você que é filho, que decidiram dar de um modo contrário àquilo que os seus pais lhe ensinou, arque com as consequências. Porque a Bíblia diz que o filho sábio ouve a instrução do pai e a orientação da mãe. Então pai, ou melhor, mãe, você que está aqui, que instruiu e orientou os seus filhos com muito amor, carinho e dedicação, se chega uma fase da vida de seus filhos que eles decidiram fazer tudo diferente do que você ensinou, não joga uma culpa sobre você não. Você fez o seu papel, você instruiu. Ore por ele, ore por ela. Agora, os filhos que decidem fazer de um modo contrário ao que os pais ensinaram, vão arcar com as consequências, que podem ser altas. Todo esse processo, o que você, mãe, tem que fazer? Ser esse instrumento de Deus para formar o seu filho, para educar o seu filho e sua filha. O exemplo de uma mãe pode moldar o caráter e a vida dos seus filhos para sempre. Minha mãe é uma pessoa de pouco estudo, ela só tem a 5ª série. A minha mãe tem muitas limitações, mas em muitas coisas a minha mãe foi exemplo para mim. Muitas. E eu acho que a principal delas, na oração. Eu aprendi a orar vendo a minha mãe orar. Eu aprendi a depender de Deus olhando, por exemplo, da minha mãe. Você, mãe, influencia o seu filho pelo seu exemplo de cuidado, de amor, de carinho, de afeto, de temor a Deus. As mães se dedicam de um modo integral aos seus filhos, assim como Deus se dedica a nós e deseja o nosso bem-estar. O amor de uma mãe, muitas vezes na Bíblia, é comparado ao amor que Deus tem por nós. Porque o amor de uma mãe por seus filhos é um amor incondicional. Você sabia que domingo passado, quando eu acordei, me veio um pensamento estranho na mente, que eu vou falar aqui para vocês, porque era domingo de manhã, dia das mães. Olha o pensamento que veio na minha mente. Cara, eu acho que hoje no Rio de Janeiro, talvez em nenhum lugar vai ter tiroteio, porque é dia das mães. Porque tem muito bandido que respeita as mães, apesar de desonrar as mães com as escolhas que fizeram. Tal é a influência da mãe na vida de um filho, onde até mesmo alguns criminosos não se esquecem do que suas mães fizeram por eles, de dedicação, de amor, de entrega, querendo ver o seu bem-estar. E a Bíblia nos traz alguns exemplos de mães que agiram assim. Uma delas é Ana, a mãe de Samuel. Você sabe a história de Ana? Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, que a gente não vai ler aqui agora. Ana queria muito ter um filho, e ela não podia ter filhos porque ela era estéril. E no contexto judaico daquela época, no contexto hebraico, no contexto israelita, uma mulher que não tinha filhos na sociedade israelita era uma mulher que não era considerada abençoada. Ela não era considerada amaldiçoada, mas ela era considerada alguém que não recebeu a dádiva de Deus. E ela queria muito ter filhos.
E lá no relato bíblico de 1 Samuel, o seu marido Eucana teve filhos com uma outra de suas esposas no contexto daquela época. E ela muito queria ter um filho. E ela pediu ao Senhor e disse assim: Deus, se tu me deres um filho, eu vou consagrá-lo a ti. E Deus concedeu essa graça a Ana, e a Ana ficou grávida. E Ana teve Samuel e consagrou ao Senhor. E antes de Samuel se dedicar no ofício do templo, ele foi formado pela sua mãe. Então as mães, elas têm essa capacidade de influenciar a vida de seus filhos. Então, mãe, entenda uma coisa: você não tem apenas o papel de suprir as necessidades materiais e físicas da criança que você gerou, do adolescente que você gerou, do jovem que você gerou. Deus deu uma missão de ser uma influência positiva na vida de seus filhos. Apesar das suas limitações e imperfeições, procure ser uma boa influência aos seus filhos, para que eles possam ter orgulho de você, para que eles possam sempre levar na mente deles o quanto que você impactou as suas vidas. Por isso que Provérbios vai dizer que os seus filhos se levantam e a elogiam. Eu elogio a minha mãe por muitas coisas, e eu reconheço que o homem que eu sou hoje foi por causa da minha mãe, do meu pai também, mas como hoje é para as mães, sua mãe. As mães são fundamentais. E você que é filho, comece a reconhecer aquilo que a sua mãe faz por você, o quanto que ela se dedica, o quanto que ela se ama, o quanto que ela se preocupa, e louve a Deus pela sua mãe. Outra coisa, as mães têm um amor, como eu disse, que é incondicional. Abra sua Bíblia em Isaías 49, Isaías 49, verso 15. Olha o que diz o texto. É uma pergunta: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. O que o texto está dizendo aqui? Deus está falando através do profeta Isaías. Será que existe uma mãe que esquece o seu bebê que ainda mama? Claro que não. É raríssimo o caso. Existe, é verdade, mas é raríssimo o caso de mães que abandonam seus filhos, mas existe isso. Só que na maioria dos casos, as mães amam seus filhos com amor incondicional. E Deus fala aqui: ainda que uma mãe esqueça de você, eu não vou me esquecer de você. Então, às vezes, o que eu digo para filhos que foram abandonados pelas mães? Olha, sua mãe que te abandonou, que é um absurdo, porque a maioria das mães tem um amor incondicional para os seus filhos, mas se isso aconteceu com você, se a sua mãe te abandonou, saiba que Deus não te abandonou, que Ele está com você. O amor de uma mãe é o reflexo do amor de Deus por nós, pois o amor que as mães têm por seus filhos é incondicional, sacrificial. Sabe que às vezes eu falo para alguns dos meus alunos, porque que chamá-los à consciência, que às vezes um aluno adolescente, ele às vezes esquece o sacrifício que a mãe faz, o sacrifício que o pai faz, para poder educá-los e lhes dar uma boa escolarização. E de vez em quando eu chamo a atenção deles disso. De vez em quando eu falo aos alunos assim: olha, quando você na escola faz de qualquer jeito e não leva a sério, você está desonrando o seu pai e a sua mãe, que fazem um esforço enorme por você. As mães, elas têm uma dedicação, muitas vezes sacrificial, pelos seus filhos, e isso precisa ser levado em conta. Eu vi minha mãe, na limitação financeira de meu pai, que trabalhava como tecelão, e que não ganhava um salário suficiente para poder nos dar uma maior comodidade. Eu vi a minha mãe trabalhando em alguns lugares para levantar um dinheiro complementar para nos ajudar na educação, para nos ajudar
na nossa formação, nos dá um mínimo de conforto. Eu via minha mãe, às vezes, se submetendo a alguns trabalhos para que ela pudesse comprar roupa para os seus filhos, para que ela pudesse dar algumas coisas que meu pai não conseguia, não porque ele não queria, porque ele não podia, ele tinha limitação. Muitas vezes eu via minha mãe abrindo mão de algumas coisas que ela podia ter para ela, mas ela queria ver para os seus filhos. As mães, elas têm uma dedicação sacrificial. As mães, elas abrem mão muitas vezes de si mesmos pelo bem de seus filhos. Uma mãe que ama seus filhos incondicionalmente, mesmo nos momentos difíceis, ela não mede esforços para poder se doar pelo presente que Deus lhe deu. Por isso que você que é filho, precisa valorizar a sua mãe. Pastor, o senhor está falando aqui, mas a minha mãe já faleceu. Então, quando eu terminar esse culto, agradeça a Deus pela sua mãe que faleceu. Digo, Deus, obrigado, porque ela fez tantas coisas por mim, para mim. Mas se a sua mãe está viva ainda hoje, traga a sua memória de gratidão a Deus. Senhor, obrigado, porque a minha mãe, ela fez tantas coisas pelo meu bem-estar. Eu me lembro da história de Joquebede. Lembra de Joquebede? Joquebede foi mãe de quem? Mãe de Moisés. Lembra o que tinha acontecido com Israel que estava no Egito? Israel estava no Egito e o faraó, ele mandou matar os meninos hebreus, porque a população de israelitas estava crescendo e todas as crianças israelitas iriam ser assassinadas. Só que Joquebede, por muito amor ao seu filho, fez de tudo para livrá-lo do assassinato. E ela criou lá um cesto de juncos, né? E colocou o seu filho no rio Nilo para poupá-lo da morte. Doeu o coração dela ver o seu filho sair dos seus braços, mas Deus agraciou Joquebede, porque depois Moisés foi achado pela filha do faraó, e a filha do faraó permitiu que Joquebede criasse Moisés. Mas ali estava uma mulher se dedicando de um modo incondicional aos seus filhos. A importância de uma mãe, a importância do amor incondicional de uma mãe. E uma terceira coisa, e essa aqui para mim acho que é a principal: a importância da oração de uma mãe. Mães, escute o que eu vou lhe dizer. Vocês não têm noção do poder da oração de vocês pelos seus filhos. Sabe como é que você vence a sua luta com os seus filhos? Joelho no chão. Mães que oram. Esse é o lema, né, Denise? Mães de joelho, filhos de pé. O poder da oração de uma mãe. Mãe, vale a pena levantar cedo para orar pelos seus filhos. Vale a pena separar um tempo do seu dia para orar e interceder ao Senhor para que Deus guarde os seus filhos do mal. O que vai guardar os seus filhos é a boa mão do Senhor sobre eles. Quando eu vejo uma mãe que está passando lutas com um filho rebelde, com um filho desobediente, com um filho que está criando caminhos errados, eu digo, vai para a oração, põe o joelho no chão, clama a Deus, ora, independente do tempo que levar, ora, porque Deus ouve a oração de mães. Deus ouve a oração. A história vai nos mostrar vários casos de mães que lutaram pelos seus filhos em oração. Vários casos. Para mim, uma das histórias mais lindas é a história de Agostinho de Hipona. Sua mãe, Mônica, era uma mulher muito temente a Deus. Agostinho de Hipona viveu no século V depois de Cristo. Século V. O pai de Agostinho faleceu quando ele era criança, pequeno.
e a sua mãe o criou sozinho. Eles moravam na cidade de Tegaste, no norte da África. E chegou um momento em que o Agostinho precisava estudar. E o Agostinho, ele foi estudar retórica na cidade de Milão, na Itália. E a sua mãe o levou para lá para estudar. Ele precisava estudar para poder ajudar a sustentar a própria mãe, a sustentar a família. E a mãe dele o deixa em Milão. Só que lá em Milão, o Agostinho viveu uma vida imoral, desregrada, uma vida de luxúrias, uma vida entregue aos prazeres da carne. Só que o Agostinho cresceu vendo a fidelidade da sua mãe. Até que teve um momento que o Agostinho se converteu, que o Agostinho teve uma experiência com Jesus depois de anos na sua vida. E tudo isso por causa da oração de sua mãe, Mônica. Então, mãe, se você hoje enfrenta uma realidade de ver o seu filho rebelde, desobediente, o seu filho escolhendo caminhos errados, vai para a oração, coloca o joelho no chão, boca no pó, ore pelos seus filhos e não desista de orar. Insista, 1 ano, 2 anos, 3, quanto tempo for, ore pelos seus filhos, interceda por eles, clame pelos seus filhos, e que os filhos possam levar a sério, ou que os filhos possam reconhecer as horas de sacrifício que as suas mães fazem por eles, de oração. Se eu sou hoje o homem que eu sou, depende muito da oração da minha mãe. Eu sei quando ela orou por mim e pelo meu irmão. Então, oração, mãe, é algo muito sério. Pague o preço de oração pelos seus filhos. Interceda, clame ao Senhor. Ore por eles. Você que é mãe de criança pequena, você que é mãe de criança que ainda não chegou à adolescência, ore para Deus guardar os seus filhos, porque o mundo quer tragar os seus filhos. Os valores dessa sociedade caída querem engolir os seus filhos. Ore a Deus para que o temor do Senhor esteja no coração deles. Então vale a pena pagar o preço da oração. As mães se preocupam com a segurança, a proteção e bem-estar de seus filhos, e por isso que elas pagam o preço de orar. E aí eu volto a dizer, a oração de uma mãe tem poder e influência na vida de seus filhos. Mães, quando um filho se torna obstinado, o que é um filho obstinado? É um filho que não quer ouvir a mãe, é um filho que não quer ouvir o pai. Quando um filho se torna obstinado, quando um filho se torna altivo e prepotente no coração, não querendo mais ouvir a instrução de seus pais, sabe o que você tem que fazer, mãe? Vai para o joelho, clama a Deus, ora, insiste, para que o Espírito Santo quebre o coração de seus filhos. Vale a pena pagar o preço de oração pelos filhos. Guarde-os no Senhor, guarde o Senhor por meio da oração. Eu oro a Deus pelos meus filhos, para que o mundo com seus valores e princípios não os engulam. Vale a pena pagar o preço de oração. Bem, hoje é o domingo pós-Dia das Mães, e nós estamos aqui honrando as mães, homenageando as mães. Já vamos fazer uma homenagem, e queremos honrar e homenagear as mães pelo exemplo de amor, de dedicação e de cuidado que elas nos dão. Parabéns, mães, pela dedicação que vocês têm pelos seus filhos, e que através desse exemplo, nós que somos filhos, possamos perceber a presença e o amor de Deus em nossas vidas. Olha só, você que é filho e que a sua mãe ainda está viva, entenda que o cuidado de Deus por você passa pela sua mãe.
A sua mãe, quando mostra preocupação com você, entenda isso como sendo o próprio Deus, através da sua mãe, dizendo: olha, eu me preocupo com você, eu quero o seu bem. Ser mãe é uma dádiva de Deus, que traz muitas alegrias, mas também traz muitos desafios. Eu me preocupo com a geração de jovens de hoje em dia, me preocupo mesmo, porque se a geração de jovens hoje forem levados pela mentalidade dessa sociedade, qual será o futuro da nossa sociedade? Qual será o futuro? Mais do que nunca temos que voltar aos marcos antigos da palavra de Deus, aos princípios e valores do reino de Deus. A sociedade, queridos, vai se degradar cada vez mais, e nós precisamos guardar os filhos que Deus nos deu. E você, mãe, tem esse desafio. É uma responsabilidade sagrada que exige amor, dedicação, paciência e muita oração. Mãe, em vez de reclamar de seus filhos, chore diante de Deus por eles, porque Deus vê o choro de uma mãe. Que possamos honrar e valorizar as nossas mães, e também orar por aquelas que desejam ser mães. Acima de tudo, que possamos reconhecer e agradecer a Deus por essa maravilhosa dádiva. Eu sei que vários de vocês, domingo passado, disseram: obrigado, Senhor, pela minha mãe. Mas hoje de novo, diga a isso: Deus, obrigado pela mãe que o Senhor me deu. A maternidade é uma dádiva, mas também um privilégio. E mesmo com os desafios, há alegrias e recompensas inestimáveis, porque filhos são herança que Deus nos dá. Portanto, mãe, celebre essa dádiva e agradeça a Deus por essa oportunidade única. Talvez haja entre nós aqui alguém que diga assim: a minha mãe me abandonou, minha mãe me decepcionou, a minha mãe não correspondeu. Perdoe ela, que ela não está tendo o entendimento que você hoje começa a ter, mas agradeça a Deus pela vida dela mesmo assim. Celebre essa dádiva e agradeça ao Senhor por essa oportunidade única. Esse dia eu estava dando aula de inteligência socioemocional e uma adolescente do nada disse assim: a minha mãe me odeia. E eu levei até um choque. Ela falou do nada: minha mãe me odeia. Aí eu disse para ela assim: você tem que perdoar a sua mãe. Aí ela disse assim: não, pastor, não, professor, eu não consigo. Não consigo. Tenho raiva da minha mãe. Aí eu falei para ela assim: você sabia que essa raiva que você tem da sua mãe só faz mal para você? Perdoe ela, porque só está fazendo mal para você mesmo. Perdoe a sua mãe. Mas é triste ouvir isso de uma adolescente. Então, se sua mãe te decepcionou, diga: Deus, me ajuda a perdoar a minha mãe, e tenha misericórdia dela. Que possamos reconhecer a importância das mães nas nossas vidas e honrá-las não só hoje, mas todos os dias. E acima de tudo, que possamos ser gratos pelo amor incondicional e sacrificial de Deus por nós. E eu termino dizendo uma coisa: escute o que eu vou lhe dizer. Em nenhum lugar você vai ouvir falar sobre os princípios de família como na igreja de Jesus. Se tem um local que tem autoridade para falar sobre a importância da família e a importância da maternidade e da paternidade, esse local é a igreja. A sociedade está se degradando porque famílias não desestruturadas. E a igreja, mais do que nunca, tem essa responsabilidade de ensinar os princípios bíblicos do reino de Deus sobre a família e sobre a importância de ser mãe, sobre a importância de ser pai. Então hoje, como nós vamos fazer uma homenagem às mães, eu quero louvar a Deus por você, mãe, que está aqui presente. Parabéns!
Parabéns por ser essa mulher que ama os seus filhos, que se dedica pelos seus filhos, que se consagra, que se dedica incondicionalmente pelos seus filhos. Parabéns. Que Deus te fortaleça. Que Deus te fortaleça. Que Deus te dê estrutura para poder educar e formar os seus filhos. Não desista dessa missão. Se os seus filhos são ingratos a você, peça a Deus para consolar o seu coração. Não permita que a ingratidão deles faça com que você deixe de amar e se dedicar por eles. Que o Senhor te conforte e te console. Que o Senhor esteja te dando fortaleza interior na ingratidão dos seus filhos. E que você que é filho, você que é filha, valorize o que suas mães fazem por você. Agradeça a Deus por elas. Agradeça de todo o coração pelas suas mães. E valorize aquilo que elas fazem por você. Não desonre a sua mãe, porque desonrar a mãe é gerar uma tristeza profunda na alma de quem te quer bem. A sua mãe te quer bem. E quando você a desonra, você fere de morte o coração dela. Não desonre a sua mãe. E se sua mãe te decepcionou, meu irmão, minha irmã, perdoe ela. Perdoe ela. E peça a Deus para que o entendimento do reino de Deus chegue no seu coração. E hoje pela manhã estamos aqui para agradecer a Deus por isso. Pelas mães que nos geraram. Que o Senhor te abençoe, minha irmã, rica e abundantemente. E que a dádiva de ser mãe seja levada por você com muita responsabilidade para a glória de Deus. Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado pelas nossas mães. Obrigado pela minha mãe, Deus. Tua serva que me gerou e cuidou de mim. Obrigado pelas mães aqui presentes. Obrigado pela bênção que o Senhor deu a elas de serem mães. Que elas encarem isso como uma missão. E que elas tenham de Ti força e direção para poder, ó Deus, ser uma influência positiva na vida de seus filhos. Pai, nos ajuda a mostrar para essa sociedade que os princípios do Teu reino para a família são os melhores. E nos dê lares abençoados, famílias ajustadas. É o que nós te pedimos e desde já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastora Fabiana vai assumir agora aqui o comando e nós vamos fazer uma homenagem para vocês, mamães. A paz, queridos, amém? Amém. É com grande alegria, né, que a gente pode dedicar esse tempo, onde a gente pode honrar as nossas mamães, né, os nossos filhos, né, eles têm prazer em fazer isso, é uma alegria para eles poderem homenagear, expressar aquilo que está dentro do coração deles pelas mamães. E nós vamos estar fazendo isso hoje, né? Vamos estar fazendo isso agora. Dia das Mães são todos os dias, na verdade. Sempre, todo ano, eu falo a mesma coisa. Que a gente, né, algumas pessoas falam, mas Dia das Mães foi domingo passado, né? O dia comercial, né? Mas o dia de honrar é todos os dias, né? O dia de honra são todos os dias, né? E assim, não importa hoje a história de vida que você, como o pastor Anderson falou, né? Que você teve. Graças a Deus, hoje você pode escrever uma nova história, amém? Deus faz nova todas as coisas, não importa se ontem, né, até ontem você viveu uma história, hoje Deus te dá a oportunidade de viver uma nova história, todos os dias, é um novo momento, né, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, amém? E que sobre a sua vida também seja assim, né? Se você de repente perdeu um filho, né? Ou se de repente você hoje não teve, mas tem outros filhos do coração, filhos, né? Outros filhos gerados, agradece a Deus, porque você hoje é uma mulher
lá em Salmo 23, diz assim: o Senhor é meu pastor. E uma versão que eu ouvi, e que para mim sempre me é suficiente, que para mim me fortalece, é: o Senhor é meu pastor e Ele me é suficiente. Nada nessa vida é melhor ou maior do que o amor de Deus, do que o próprio Deus na minha vida. E que nós, como mulheres, como mães, possamos entender que Deus é suficiente. E se as nossas vidas realmente estão nas mãos dEle, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que você, mulher, não importa a história de vida que você teve, ou que você carregou, as marcas que você carrega, ou que você já carregou, Deus é suficiente na sua vida. Amém? E, eu cresci vendo a minha mãe superar qualquer obstáculo que a vida colocou na sua frente. Apesar das preocupações e dos problemas, ela se levantava todos os dias com um sorriso e fazia de tudo para manter a nossa família unida. Eu aprendi muito com ela e aprendi a não desistir. Minha mãe, uma grande mulher, a melhor mãe que eu poderia ter. Essa é você também. Essa mulher que ensina todos os momentos e que está sempre disposta a superar os obstáculos com coragem. Não a sua coragem, mas a coragem que vem do alto. Lembre-se, Deus é suficiente na sua vida. Amém? E nossos pequenos agora virão, de uma maneira muito especial e somente deles, singela e toda especial. Os nossos pequenos vão fazer a homenagem ao Dia das Mães. Ao Dia das Mães, não, às mamães.
Mãe, a mulher sábia. Mulher sábia edifica. 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 Sim, a mulher edifica. Não somente a sua casa, mas a sua igreja, a sua cidade, o seu país e o mundo. Como? Com a sua vida. Uma vida de oração, uma vida de testemunho, uma vida de serviço, uma vida de amor, uma vida de consagração, levando roupas, lavando pratos, panelas, trocando fraldas, preparando mamadeiras, sendo motorista do fogão, motorista de carro, como um profissional liberal. A mulher sábia edifica. É um trabalho árduo, mas o Senhor dá forças. É um trabalho difícil, mas o Senhor dá capacidade. É um trabalho espinhoso, mas o Senhor derrama a sua graça. É maravilhoso ser mãe, ser mulher. É maravilhoso porque de uma mulher nasceu o Salvador do mundo. Uma mulher foi dada a primeira notícia da ressurreição. Nós louvamos ao Senhor por uma mãe. Nós louvamos ao Senhor por você, mãe, por você, mulher. Que o Senhor esteja te usando cada dia mais, usando as suas mãos, usando os seus pés, usando a sua inteligência, dando cada dia mais capacidade para que você possa, com o seu amor, edificar e abençoar o mundo. Amém? Amém. E agora os nossos maiores, né? Vão também dar a sua homenagem, né? Fazer a sua homenagem às mamães. E eles vão falar um pouquinho, né? O que significa a mãe deles para cada um deles. Mãe, obrigada por sempre me dar bons conselhos e me ajudar sempre. Te amo. Ela é muito guerreira, muito forte. Agradeço por ela proteger meu irmão, sempre me proteger. Te amo muito. Ela é muito amorosa e protetora para mim. Te amo, mãe. Mãe, eu te amo. A senhora é a flor mais linda desse jardim. A flor mais rara desse mundo. Te amo muito. Obrigado pelo seu amor e dedicação. Sempre comigo e com meus irmãos. Te amo muito, mãe. Agora nós vamos estar orando também pela vida das nossas mamães. Obrigado, Senhor, por todas as mamães, porque eu sei que todas as mães são presentes de Deus para nossas vidas, para os filhos. Obrigado, Senhor, por nos dar esse presente tão bom, esse presente que essa mãe, aquela mãe batalhadora que sempre cuida dos filhos, faz de tudo para proteger eles. Obrigado, Senhor, por tudo e obrigado pela presença de todos aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Amém. Mãe, a melhor amiga, conselheira, o melhor colo, sempre. Dona das fotos mais comprometedoras. Lembra da infância de vocês, aquelas fotos? As mães sempre registram tudo, né? A pessoa que tem remédio para tudo. Um coração capaz de amar infinitamente. Aquela que diz, na volta a gente compra. Ou aquela que diz, olha, em casa a gente conversa. E também a frase, leva o casaco, vai ficar frio, olha o guarda-chuva. Aquela que cura com um abraço e sara machucados com um beijo. Aquela que dá amor da forma mais pura e simples, somente amando. Amém? A gente vai agora passar aqui um pouquinho ainda, né? Da homenagem dos nossos pequenos às nossas mamães, através de um videozinho que nós fizemos, tá? É somente dos pequenos. Se de repente, né, por alguma situação, um dos pequenos não apareceu, nos perdoe, mas nós fizemos realmente com todo carinho para as mamães.
Calma, queridos. O nosso técnico vai resolver tudo. Muito obrigada por ter lugar de mim todo esse tempo. Filha da irmã, te amo. Obrigado pelo amor. Eu te amo. Mãe. Eu vou pedir para que todas as mamães fiquem de pé, por gentileza. E nós vamos pedir também que toda a igreja, né, os que estão sentados, erga suas mãos em direção às mães que estão em pé. E nós vamos estar abençoando a vida delas agora, né? Pedindo ao Senhor que o Senhor esteja as guardando, dando cada dia mais coragem, dando cada dia mais força, saúde, né? Que o Senhor esteja dando sabedoria, que o Senhor esteja derramando cada vez mais capacidade, porque Deus derramou sobre a vida de cada mulher, de cada mãe, capacidades. E que possamos, em nome de Jesus, né, entender aonde o Senhor quer nos colocar, onde o Senhor quer nos alargar, e que nós possamos, em nome de Jesus, dizer sim a esse chamado, dizer sim a essa capacidade que Ele colocou em cada uma de nós, amém? E que possamos, em nome de Jesus, estar sempre com as nossas mãos, o nosso coração sempre disposto, sempre disponível a obedecer e cumprir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e que os nossos filhos sejam realmente bênção nessa terra. O maior presente de uma mãe é realmente que os seus filhos sejam bênção nessa terra, e que os seus conselhos sejam realmente tesouros para a vida deles, amém? Pai, nós te louvamos por essas mulheres, por essas mães, as mães do coração, as mães biológicas, as mães espirituais. Que o Senhor esteja abençoando cada uma, Pai. Cada mulher que gera vida, Senhor. Em nome de Jesus, que nada cale a voz dessas mulheres, que nada interrompa o fluir do Teu Espírito através da vida delas, ó Pai. Que elas sejam corajosas, destemidas, cheias do Teu vigor, cheias de saúde, ó Pai.
dias de fé, que nada roube a fé delas, ó Pai, que nada se venha abalar, ó Deus, as estruturas delas, mas que elas creiam de todo o coração que o Senhor é suficiente na vida delas e o que o Senhor vai à frente delas, diante das batalhas, diante dos desafios, não importa se seja uma enfermidade, se seja, Senhor, uma falta de reconhecimento, que seja uma rebeldia, mas que haja unção, Senhor, na vida dessas mulheres, ó Pai, 24 horas, ó Pai, para que elas sempre, ó Deus, olhem com os olhos da fé, ó Deus, qualquer desafio que se levante, Senhor, em relação aos seus filhos, em relação à criação dos seus filhos, em relação à sua casa, em relação ao seu casamento. Mas, ó Deus, que o Senhor erga, Senhor, essas mulheres em fé, ó Pai, que elas sejam indesistíveis e que em nome de Jesus elas sejam vitoriosas em Ti, Senhor, sempre, 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 Pai. Levanta, Senhor, nós te agradecemos por cada mulher aqui dedicada, agradecemos por cada lágrima escorrida, Senhor. Te agradecemos por cada superação. Te agradecemos, ó Pai, que muitas vezes elas se sentiram sozinhas e o Senhor as abraçou, o Senhor as consolou, o Senhor disse: esforce, corajosa, minha filha, que eu sou com você. Obrigada, Senhor, pelas mães que foram exemplo nas nossas vidas, que são exemplos nas nossas vidas e que serão. Abençoe, Senhor, todas as mães, ó Deus, dessa terra. Que o Senhor, ó Deus, esteja dando sabedoria àquelas que estão agora, nesse momento, pedindo ao Senhor sabedoria. Que o Senhor encha o coração delas com a sua vida, Senhor, o dono da sabedoria. E que nunca falte o amor, a palavra de consolo, a palavra de encorajamento, Senhor. Perdoa, Senhor, muitas vezes sentimentos que invadem o coração que não vem de Ti, mas instrui na Tua palavra, Senhor. E que a caminhada, Senhor, mesmo sendo difícil, seja contigo. Que o Senhor nunca, Senhor, nos abandone, ó Pai, na missão de ser mães. Eu sei que o Senhor nunca nos abandona, mas que nunca, Senhor, venhamos a secar no amor, mas que o amor seja sempre nutrido, que seja sempre, Senhor, seja sempre regado pelo Senhor, pela vida do Senhor em nossas vidas. É isso que nós te pedimos. E é por isso que nós abençoamos nesta manhã a vida de cada mulher com a vida do Senhor, pois é o Senhor a fonte de todas as coisas, é a fonte do amor, a fonte da esperança, a fonte da fé, a fonte, Senhor, de estarmos aqui, a razão de estarmos, ó Pai, sempre acreditando. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, amados. Eu vou pedir para as mães virem aqui à frente, que nós vamos estar entregando a lembrancinha de vocês, tá bom? E depois vocês podem sentar e o pastor vai terminar. Podem vir, mulheres. Mamães, venham à frente. Se você, meu irmão, minha irmã, quiser e puder, ao final, ir lá no novo espaço, está no Tindiba 67. As mamães, a mamãe mais nova do pedaço, a mamãe mais cristã do pedaço. Amém.
Vamos encerrar, queridos, com a bênção apostólica? Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, e que as duas consolações do Espírito Santo esteja sobre cada mãe aqui representada, seja sobre a tua igreja, Pai, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana na paz do Senhor. Parabéns, irmão. A foto,